Hoje a gente vai bater um papo sobre o que está acontecendo no mundo, né, no nosso planeta. E infelizmente estamos passando por um momento que vai ficar marcado na história. E a gente tem que aproveitar esse momento aí para fazer reflexões, né? Eu acho que nada é por acaso, né? O universo está aí nos chamando a atenção para que a gente possa entrar num processo de reflexão e saber o que a gente precisa melhorar, aonde a gente precisa mudar. A gente muitas vezes fica aí procrastinando uma série de ações, uma série de coisas, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. E essa chamada aí que o universo está dando é justamente uma oportunidade para a gente melhorar em vários aspectos, né? A gente sabe que muitas coisas que a gente passa na vida a gente acaba aprendendo sempre alguma coisa, por mais que a situação seja ruim, né? A gente sempre aprende alguma coisa, né? Então vamos usar isso aí como aprendizado. O que a gente tem feito, como que a gente tem reagido nessas questões aí, de ter que se recolher, de ter que mudar os nossos hábitos e o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Porque a gente não pode parar totalmente, né? A gente não tem condições, muitos de nós empreendedores não temos condições de parar totalmente. Não possui reserva, a gente depende de um trabalho que muitas vezes é externo, né? Muitas vezes depende de pessoas. E agora? O que fazer? Né? Essa é a dúvida, essa é a questão que sempre vem à nossa cabeça quando a gente passa por um momento como esse. Eu vou colocar aqui um pouquinho do que eu tenho feito em relação a isso, né? Em relação a essa situação. Por um lado, eu diria que foi muito benéfico para mim, por conta de eu ter que mudar alguns hábitos, né? Muitas coisas que eu procrastinava, que eu achava que não tinha tanta importância assim, eu passei a dar um pouco mais de importância, porque a gente está, às vezes, naquela agitação ali do dia a dia, a gente está ali sempre naquela rotina diária, né? E de repente uma coisa vem e fala, não, você vai ter que mudar isso. É importante para a gente entrar num processo de reflexão, né? De como que eu vou passar por isso, quais os processos que eu vou usar para fazer isso. Fazia muitas coisas operacionais e tive que migrar um pouco para o estratégico, né? Então eu diria que isso foi benéfico nesse sentido. A gente não pode perder o foco do trabalho, né? Porque é necessário, a gente não tem como, infelizmente não somos milionários, né? Então a gente não tem como parar e falar, não, eu estou bem de vida, eu estou tranquilo e eu não preciso me preocupar. No nosso caso, infelizmente, empreendedores não tem como, né? Nós estamos aí com uma prova de fogo no nosso colo e que a gente tem que saber lidar com ela, né? A gente precisa aí descobrir novas formas de trabalho, né? A tecnologia está aí para isso, né? A gente precisa de alguma forma usar a tecnologia a nosso favor nesse momento. Então a minha sugestão aí para os empreendedores, né? Comecem a olhar um pouco mais para a tecnologia, porque ela pode ajudar muito vocês, todos aí que de alguma forma realizam trabalhos externos, trabalham por conta própria, principalmente aí os artesãos que nos seguem aí, que possam olhar para a tecnologia como uma aliada, uma ferramenta de trabalho nesse processo, né? A gente tem que, de alguma forma, descobrir como usar isso a nosso favor. Essas 2 últimas semanas aí, passei a estudar fortemente o marketing digital. Eu venho estudando já há bastante tempo o marketing digital, mas nunca tive oportunidade de realmente colocar em prática, de colocar em ação as coisas que eu já aprendi, né? Então agora é a hora. Agora é a hora da gente colocar aí para funcionar a nossa cabeça
e fazer com que isso seja uma ferramenta para a gente poder se transformar, né? Hoje eu recebi um post muito interessante, né? Que a gente está... algumas pessoas, cada pessoa está num processo diferente, né? Tem pessoas aí que estão no processo do medo, na zona do medo. Tem outras pessoas que estão na zona da aprendizagem. E tem outras pessoas que estão na zona do crescimento. Essa zona do medo, ela é um tanto desconfortável para as pessoas, porque de alguma forma você fica escravo desse sentimento, né? E a gente acaba não tendo clareza para evoluir e clareza para fazer, para tomar algumas ações, né? Então, o medo lhe traz uma insegurança, irritabilidade, enfim, a gente fica nesse processo que as pessoas estão passando aí de querer comprar tudo e achar que o mundo vai acabar, e na verdade não é isso, né? A gente não precisa disso, né? E a gente também tem que se apegar à nossa fé interior e saber que a gente não está sozinho, né? A gente está sempre aí com o suporte aí do universo, de Deus, de Jesus ou quem quer que você acredite. E isso eu acho que é importante a gente pensar nesse exato momento, né? Que ficar nessa zona do medo é desconfortável e não é saudável. A gente tem que, de alguma forma, se apegar a alguma coisa que possa fazer com que a gente olhe para frente, que a gente siga o nosso processo evolutivo, sem que essa coisinha invisível possa nos atrapalhar, né? Atrapalhar nossa trajetória. As pessoas que estão na zona da aprendizagem, elas estão com uma outra vibe, elas estão aí começando a colocar em prática alguns hábitos que elas já queriam colocar em prática, né? E de alguma forma isso consegue ser percebido, né? Por cada um que está nesse processo, e é uma evolução, né? Já é uma evolução se a gente olhar para trás e olhar para as pessoas que estão na zona do medo. Aí a gente vem para a zona do crescimento, que são as pessoas que já não estão preocupadas com o que está acontecendo no mundo lá fora. Elas estão aí numa pegada de olhar para as pessoas que estão precisando, olhar para o próximo, né, e perceber o que realmente o mundo está necessitando de mim, né? Esse é o pensamento da pessoa que está na zona de aprendizagem. O que o mundo está precisando de mim nesse exato momento? Esse momento aí que a gente está vivenciando e que tem muita gente em pânico, tem muita gente de certa forma estagnado, estacionado, e a gente está aí num processo de aprendizagem, de crescimento. Eu diria que eu estou permeando entre essas duas zonas aí, de aprendizagem e de crescimento. Porque quando a gente olha para isso, né, a gente consegue perceber o mundo de uma outra forma. E a gente percebe que a gente não precisa entrar em pânico, que a gente não precisa sair desesperado no supermercado, querendo comprar papel higiênico, querendo comprar e estocar alimentos, esquecendo que outras pessoas precisam comprar também, né? A gente começa a entrar no processo de reflexão. Aqui viemos, né? Por que a gente está aqui nesse processo e qual o significado de tudo isso? Eu achei uma reflexão bem significativa, né? Por isso que eu resolvi comentar sobre esse post que eu recebi. E eu gostaria de saber de vocês aí, em qual desses 3 processos vocês estão, o que vocês estão fazendo para sair dele, ou de alguma forma, de que forma vocês estão reagindo, né, a essas pessoas também que estão num processo diferente do seu, né? Então, se você está na zona do medo, ou se você está na zona da aprendizagem, ou se você está na zona do crescimento. Porque quando nós nos tornamos empreendedores, a gente tem que ter clareza para a gente poder refletir quais são os nossos objetivos e aonde a gente quer chegar, né? De alguma forma, a gente tem que passar por um processo
evolução, de crescimento, e que a gente possa ter uma meta e poder buscar alcançá-las de alguma forma. Então respondam aí para mim, compartilhem comigo aí as opiniões, porque adoraria saber aí com vocês como vocês estão, em que processo que vocês estão aí, e de alguma forma que vocês possam olhar para isso e poder mudar, né? De alguma forma poder crescer nesse processo aí de aprendizado. E também eu gostaria que vocês compartilhassem aí 3 hábitos que vocês mudaram nessas últimas semanas, 3 hábitos que vocês acabaram adotando aí nas últimas semanas, dentro desse processo, né? E 3 hábitos que vocês excluíram da vida de vocês, que vocês deixaram de fazer por conta desse recesso aí, dessa quarentena que a gente teve que entrar aí. Então comentem aí, por favor, se cada um puder comentar, aí seria legal, que a gente pode trazer isso aí de outra forma e poder compartilhar conhecimentos com vocês. E eu gostaria também de deixar aberto aqui o meu apoio a empreendedores, a artesãos aí que estão no processo aí entre a zona do medo e a zona da aprendizagem, né? Que possam contar com o meu apoio, tá? Na bios aqui do Instagram, vocês vão encontrar um link. Lá vocês clicando, vocês vão estar com acesso direto com o meu WhatsApp, e a gente vai poder, eu posso de alguma forma compartilhar experiências com vocês, de alguma forma compartilhar caminhos que eu estou usando aí para passar por esse processo. E a gente tem que pensar o seguinte, né, gente? A gente não pode acreditar que isso vai ser eterno, né? A gente está aí nesse processo, mas é por um tempo determinado. Na qualidade de empreendedores, né? A gente tem que estar aí preparados para voltar à nossa ativa, voltar à nossa vida, à nossa rotina diária. Só que com certeza vai ser de uma forma diferente, né? Diferente do que a gente fazia antes da gente vivenciar esse processo. Por isso que a gente não deve ficar estagnado e achar que a gente está de férias. Porque de verdade a gente não está de férias, né? A gente está aí num recesso necessário, numa reclusão necessária, mas que pode trazer muitos aprendizados para a gente. É um momento de refletir, de trazer à tona aquelas coisas que a gente estava procrastinando aí, deixando para fazer depois, e nunca fazia, e aí a gente passou a ter a oportunidade de colocar em prática essas coisas todas aí, né? A gente tem que olhar para isso como um momento e uma oportunidade para a gente, né? Então, acho que esse é a melhor forma de você enxergar isso, né? A gente não pode achar que isso vai nos paralisar. A gente tem que pensar que daqui a alguns dias a gente vai ter a oportunidade de ir para as ruas novamente, de voltar aos nossos trabalhos e da gente recuperar o tempo perdido, né? Eu continuo na minha rotina diária, eu costumo... É claro, a gente estando em casa, a gente acaba ficando um pouco relaxado, né? A gente acorda um pouco mais tarde, a gente aproveita, eu pelo menos estou aproveitando essa oportunidade para descansar um pouco mais, acordar um pouco mais tarde, ficar um pouco mais com a minha família, parar de trabalhar um pouco mais cedo, né? Porque eu tinha esse mau hábito de trabalhar até muito tarde, e isso é saudável para a gente, né? Então a gente acaba mudando um pouco a nossa rotina diária. Mas durante a semana, eu estou com o hábito de acordar, tal, eu acordo um pouco mais tarde, mas eu acordo, tomo meu café e sento na minha mesinha ali
e começo a trabalhar, focar no trabalho. O que, que eu tenho hoje de tarefas no meu dia relacionadas ao trabalho, né? E, e aí você mantém o foco naquilo como se você estivesse no seu local de trabalho, né? Apesar de ser uma home office, é o local de trabalho que a gente tem agora nesse exato momento para atuar. E muitas vezes até coloco uma roupa diferente, né? Uma roupa como se eu fosse sair para trabalhar mesmo. É uma forma até da gente estimular o nosso subconsciente aí a manter esse hábito de focar nas coisas relacionadas à vida profissional. Quanto empreendedor, passei a criar aí novos hábitos dentro do meu processo de trabalho e a explorar muitas outras coisas que a gente tem aí à nossa disposição na internet. Estou estudando muito, estou procurando ler um pouco, né, que eu não tenho o hábito de ler com tanta frequência. E também estou procurando buscar informações que possam me agregar conhecimento, que eu acho que é o que a gente tem que fazer agora, nesse exato momento, aproveitar esse tempo para a gente poder estudar, para a gente poder crescer e para a gente poder evoluir como pessoa, como um empreendedor. Eu gostaria de indicar para vocês 2 livros que eu li, que são bem bacanas. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Um deles é esse livro aqui, O Milagre da Manhã. É um livro muito legal que eu aprendi muito com ele, aprendi a mudar alguns hábitos que eu tinha e também foi através dele que eu passei a me exercitar fisicamente um pouco mais e também a criar o hábito da meditação, que é extremamente importante para a gente conseguir passar por esses processos de crise de uma forma mais saudável, que a gente consiga manter a nossa mente tranquila e que a gente possa aí, de alguma forma, ultrapassar por isso sem maiores problemas, sem desespero, sem ansiedade, enfim. E um outro livro também que é bem bacana, que eu indico todos lerem, é esse aqui, é o Alegria e Triunfo, do Lourenço Prado, que é um livro de afirmações. Tanto é que no final dele aqui tem uma série de afirmações que você pode estar fazendo para que você possa deixar os seus pensamentos mais fortalecidos, que a gente possa aí passar por processos com mais facilidade e com a mente mais tranquila. Enfim, eu acho que cada um pode, da melhor forma possível, buscar fazer com que esse processo seja um aprendizado e seja uma oportunidade para que você possa mudar os seus hábitos, possa trazer mais conhecimento para você e que isso possa te beneficiar no dia a dia. Porque daqui a alguns dias, eu creio, a gente vai poder, de alguma forma, compartilhar isso com outras pessoas. De repente você vai descobrir aí novos propósitos de vida, vai descobrir coisas que você não sabia que gostava, mas passou a gostar e isso vai te ajudar muito, eu tenho certeza, a ultrapassar essas barreiras aí de uma forma mais saudável. Quero deixar aqui o meu agradecimento aí a todos que acompanharam a nossa live. Grande abraço e até mais.